Lição número 162. Eu sou como Deus me criou. Esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. Nós o repetiremos de vez em quando, à medida que alcançarmos um outro estágio no aprendizado. Ele significará muito mais para ti à medida que avançares. Essas palavras são sagradas, pois são as palavras que Deus deu em resposta ao mundo que fizeste. Através delas, ele desaparece, e ao serem pronunciadas, todas as coisas que são vistas dentro das nuvens sombrias e ilusões nebulosas somem, pois elas vêm de Deus. Eis aqui o verbo pelo qual o Filho veio a ser a felicidade de seu Pai, o seu amor e a sua completeza. Aqui a criação é proclamada e honrada tal como é. Não há sonhos que essas palavras não dissipem. Não há pensamento de pecado e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante do seu poder. São as trombetas do despertar que ressoam pelo mundo. Os mortos despertam em resposta ao seu chamado, e aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. Verdadeiramente santo é aquele que faz com que essas palavras sejam suas, despertando com elas em sua mente, lembrando-se delas ao longo do dia e trazendo-as consigo à noite quando vai dormir. Os seus sonhos são felizes e o seu descanso seguro, a sua segurança certa e o seu corpo curado, porque adormece e acorda com a verdade sempre diante de si. Ele salvará o mundo, pois dá ao mundo o que recebe a cada vez que pratica as palavras da verdade. Hoje, praticamos de modo simples, pois as palavras que usamos são poderosas e não necessitam de outros pensamentos além de si mesmas para mudar a mente daquele que as usa. Essa mente está tão integralmente mudada que ela é agora o tesouro no qual Deus deposita todas as suas dádivas e todo o seu amor para serem distribuídos a todo o mundo, aumentados ao serem dados, e assim se mantêm completos, porque o seu compartilhar é ilimitado. E assim aprendes a pensar com Deus. A visão de Cristo restaurou a tua vista, resgatando a tua mente. Nós te honramos hoje. É teu o direito à perfeita santidade que tu agora aceitas. Com essa aceitação, a salvação é trazida a todos, pois quem poderia apreciar o pecado quando uma santidade como essa abençoou o mundo? Quem poderia se desesperar quando a alegria perfeita é tua, acessível a todos como um remédio para a aflição e a miséria, para todo o sentimento de perda e o escape completo do pecado e da culpa? E quem não seria um irmão para contigo agora? Tu que és seu redentor e salvador. Quem poderia falhar em dar-te as boas-vindas no próprio coração com um convite amoroso, ansiando por unir-se com alguém que é tão santo quanto ele mesmo? Tu és como Deus te criou. Essas palavras dissipam a noite e a escuridão deixa de ser. A luz veio hoje para abençoar o mundo, pois reconheceste o Filho de Deus, e nesse reconhecimento está o do mundo. Eu sou como Deus me criou. Nós já tivemos algumas lições que traziam este pensamento. Tá lembrado aí? E hoje nós relembramos isso mais uma vez, porque
De fato, a aceitação deste pensamento é a única coisa que precisa acontecer para nós que estamos esquecidos, que estamos iludidos, que estamos inconscientes da realidade, né? Da realidade de que somos como Deus nos criou. E ele começa o texto falando que este único pensamento salvaria o mundo, né? Que pode salvar o mundo. E eu penso que precisa ficar claro que o mundo que Jesus fala em salvar, que ele veio salvar, não é este mundo físico, este mundo das formas, né, das aparências, das imagens. O mundo é você. Você é o mundo. É você alma vivente. É você espírito. É você consciência. É até engraçado falar isso, porque quando a gente fala em salvar o espírito, em salvar a vida, a consciência, não faz nem sentido, né? E de fato não faz sentido. Espírito, vida, não precisa de salvação. E o que a gente chama de salvação, e você já sabe, porque já falamos várias vezes sobre isso, é o discernimento da consciência sobre o que é realidade e o que é ilusão. Não tem como salvar o espírito, porque o espírito é imutável. Não tem como salvar a vida, porque a vida é imutável. Mas a consciência está consciente de algo que não existe, está consciente de uma ideia ilusória, né? Então, lembrá-la da realidade é a salvação. Então, salvação não muda nada na forma, não muda nada no espírito também. Salvação não muda nada no mundo e também não muda nada no céu. A única coisa que muda é o estado da consciência, de uma consciência de existir separado para uma consciência de totalidade, uma consciência de existir em Deus, de estar em Deus, de ser o que Deus é. Isso é a salvação. E por isso que o pensamento central da lição de hoje, eu sou como Deus me criou, pode salvar o mundo, pode trazer salvação à consciência, que é essa mudança de estado, né, de existir. Esse pensamento, então, obviamente não é para o personagem, não é para Bruna ficar mantralizando, tentando lembrar e usar quando as coisas no mundo estão feias, estão difíceis. Não é para pegar esse pensamento e ficar tentando resolver as situações no mundo, sabe? Tentando se livrar de coisas ruins no mundo. Lembre, ele não é para salvar o mundo das imagens. Esse pensamento, ele é uma seta para a consciência se lembrar da única realidade. Esse pensamento é para ser aceito, é para a consciência ficar ciente, se reconhecer, se saber, se enxergar em Deus na totalidade. E quando a consciência reconhece isso, aceita isso, esse pensamento, se identifica com ele e não tira mais o foco dele, então não tem mais um senso de separação. Não tem mais a Bruna, não tem mais um eu, um indivíduo separado. Essa é a mudança de consciência. A consciência ela muda de estado, de um estado de separação para um estado de totalidade. E isso, com certeza, é refletido no mundo através desse personagem, através da Bruna. Então, acontece na consciência, fora do mundo, mas é refletido sim através desse corpo, através desse personagem, né? Você com certeza vê a mudança na sua forma de agir em todas as coisas, na sua forma de entrar e sair de qualquer lugar, na sua forma de se posicionar, de reagir, de dizer sim ou não nas coisas que você decide fazer. Tem mudanças no mundo, sim, mas essa mudança vem de um estado de certeza na mente
de que só Deus é real, de que eu sou a totalidade, a vida, a verdade e não um corpo, e não a morte, e não a ilusão, não a limitação. Então, o convite dessa lição de hoje é firmar a verdade na consciência. Qual a verdade? De que você é como Deus te criou. É isso. E você quem? É o personagem? É o corpo? Não. É a própria vida, a própria existência, o espírito. E você precisa começar a descansar nessa certeza, nessa verdade. Você precisa reconhecer isso como verdade para desfrutar das bênçãos que é ser o filho de Deus, que é ser como Deus te criou, imagem e semelhança dele, certo? Então mantenha isso em mente, né? Do acordar ao deitar em todo tempo, que seja isso o teu pensar, que o teu pensar seja como o de Deus. E é isso que é pensar como Deus.